Quando o assunto é a genialidade brasileira que passou pelas Copas do Mundo sem erguer a taça, todo canal de futebol repete exatamente a mesma cartilha. Você certamente já cansou de ouvir sobre o trágico destino da brilhante seleção de 1982, liderada por Zico, Sócrates e Falcão. Ou então, das injustiças cometidas contra os craques dos anos 90 e 2000, como Alex e Djalminha, que mereciam o mundo, mas nunca tiveram o espaço merecido no maior palco da Terra. Mas este vídeo não é sobre eles. Chega de chover no molhado. O futebol brasileiro é um oceano profundo e, muito antes de Pelé ou muito depois de Ronaldo, existiram monstros sagrados que destruíram defesas. Empilharam taças por seus clubes e alcançaram o topo do futebol técnico menos, mas cujas trajetórias na seleção foram completamente apagadas pela poeira do tempo. Prepare-se. Hoje, no Eco das Eras, nós vamos resgatar a história dos 5 craques brilhantes que a história esqueceu, mas que jogaram bola o suficiente para serem imortais. Nossa jornada começa na década de 1940, revelado pelo Sport Recife, onde já mostrava uma velocidade assustadora. Foi no Vasco da Gama que Ademir de Menezes, o lendário Queixada, se tornou um mito. Ele foi a engrenagem principal do Expresso da Vitória, um dos maiores esquadrões que o futebol mundial já viu, empilhando títulos e transformando o clube carioca em uma potência temida em todo o continente. Ademir não era apenas um fazedor de gols. Ele era o protótipo do centroavante moderno. Tinha uma arrancada explosiva, facilidade para chutar com as 2 pernas e uma inteligência tática muito à frente de seu tempo. Na Copa do Mundo de 1950, ele alcançou o ápice. Foi o artilheiro isolado do Mundial com 9 gols, destroçando defesas com atuações antológicas. Ele jogou bola o suficiente para ser campeão do mundo e coroar aquela geração fantástica. Mas o trauma do Maracanazo acabou cobrando um preço injusto. Sua genialidade foi abafada pelo Venat e ele acabou esquecido pelas gerações que só contam futebol a partir de 58. Após marcar seu nome na história, Ademir encerrou sua vitoriosa trajetória nos gramados exatamente onde tudo começou. Ele pendurou as chuteiras defendendo as cores do Sport Recife, no ano de 1956, deixando um legado de gols que o tempo jamais deveria ter apagado. Avançamos para o final dos anos 70, revelado com enorme destaque pelo Internacional, onde foi campeão brasileiro invicto em 1979. Mauro Galvão construiu uma das carreiras mais sólidas e respeitadas do nosso futebol. Ele brilhou intensamente e empilhou taças gigantescas por onde passou, tornando-se o pilar defensivo e o capitão histórico de esquadrões lendários do Grêmio e do Vasco da Gama. Mauro Galvão era a definição perfeita de elegância na zaga. Ele não precisava apelar para a violência. Jogava de cabeça em pé, antecipando as jogadas com uma leitura de campo impecável e saindo para o jogo com a classe de um camisa 10, disputou as Copas de 1986 e 1990, sendo o líbero titular absoluto no Mundial da Itália. Ele vivia um auge técnico e físico espetacular no final dos anos 90 e merecia demais estar no grupo que quebrou o jejum em 1994 ou no Penta de 2002, por caprichos de bastidores e renovações de ciclo. Ficou de fora dessas listas e acabou sem a medalha de campeão do mundo que seu talento exigia. Com um currículo invejável e uma longevidade rara para o futebol de alto nível, o eterno xerife encerrou sua vitoriosa trajetória nos gramados com as cores do Grêmio. Ele pendurou as chuteiras no ano de 2001, deixando uma lacuna de liderança que o futebol atual sente muita falta. Nossa quarta parada é no início dos anos 90, revelado pelo Guarani de Campinas, onde assombrou o país com uma média de gols impressionante. Evair alcançou o status de divindade vestindo a camisa do Palmeiras. Ele foi o cérebro e o homem de referência do lendário esquadrão da era Parmalat.
quebrando jejuns históricos e empilhando títulos marcantes como o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. Evair não era um centroavante comum. Ele era um matador com a inteligência de um camisa 10, tinha uma técnica refinada para fazer o pivô. Servia os companheiros com assistências milimétricas e finalizava com uma frieza cirúrgica, fosse de cabeça, com a bola rolando ou de pênalti. Ele disputou as eliminatórias para a Copa de 1994 e vivia o auge absoluto de sua forma física e mental. Merecia demais estar naquele grupo dos Estados Unidos da América para consagrar sua genialidade. Por escolhas táticas da comissão técnica, acabou ficando de fora da lista dos convocados para o Tetra, perdendo a chance de colocar uma medalha de ouro mundial no peito. Após uma trajetória impecável e cheia de respeito por todas as torcidas do país, Evair encerrou sua caminhada nos gramados jogando pelo Figueirense. Ele se despediu profissionalmente do futebol no ano de 2003, deixando saudades de um futebol de classe que raramente se vê hoje. Chegamos à virada do milênio. Revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, Geovani explodiu no cenário nacional com uma velocidade e poder de decisão assustadores. Ele se tornou o herói eterno da torcida mineira ao marcar o gol do título invicto da Copa do Brasil de 2000, feito que o catapultou diretamente para o futebol europeu, onde foi contratado a peso de ouro pelo poderoso Barcelona. Geovani era o legítimo jogador de arranque imparável, daqueles que mudavam o ritmo da partida em um lance. Tinha um drible em velocidade vertical e um chute de fora da área extremamente violento. Em 2001, foi convocado para disputar a Copa América pela seleção brasileira e despontava como um dos grandes nomes para o ciclo da Copa de 2002. Bola ele tinha de sobra para estar naquele grupo do Penta. Mas a forte concorrência no ataque e o fechamento precoce do grupo de Luiz Felipe Scolari acabaram fechando as portas para o jovem craque, que merecia ter seu talento coroado com uma Copa do Mundo. Depois de construir uma carreira de enorme respeito também no futebol inglês, Geovani encerrou sua vitoriosa jornada nos gramados defendendo o Bragantino. Ele pendurou as chuteiras de forma oficial no ano de 2013, deixando a lembrança de arrancadas inesquecíveis. Fechamos a nossa lista nos anos 90 com um dos jogadores mais folclóricos e geniais do país. Revelado pelo Flamengo, onde já empilhava taças importantes, foi vestindo a camisa do Corinthians que Marcelinho Carioca se transformou no pé de anjo. Ele se tornou um dos maiores ídolos da história do clube paulista, liderando o time na conquista de múltiplos campeonatos brasileiros e do primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Marcelinho Carioca tinha uma das batidas na bola mais perfeitas e letais que o planeta já testemunhou. Ele era um perigo constante em faltas de curta, média ou longa distância, além de ser um meia extremamente habilidoso e inteligente na armação de jogadas. Ele jogou bola o suficiente para ser titular absoluto de qualquer seleção do mundo nos anos 90. Mas seu temperamento forte nos bastidores e a concorrência brutal da época o afastaram dos mundiais. Sua ausência em uma Copa do Mundo é uma das maiores injustiças da história recente do nosso futebol, que perdeu a chance de ver um gênio das bolas paradas no maior palco da Terra. Após marcar época por onde passou e colecionar uma galeria de troféus invejável, o pé de anjo encerrou sua vitoriosa jornada nos gramados defendendo o Santo André. Ele se despediu oficialmente do futebol profissional no ano de 2009, deixando órfã a arte da cobrança de falta perfeita. Craques, histórias gigantescas e o mesmo destino, a falta de ganhar uma Copa do Mundo no currículo. Qual desses 5 nomes foi a maior injustiça do nosso futebol? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no Eco das Eras para não perder a parte 2 e até a próxima.